O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer, para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, iniciemos esta homilia a partir da primeira leitura do livro do profeta Daniel. Aqui no versículo 15 diz o seguinte: Fiquei chocado em meu íntimo, eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Então vamos refletir a partir de tudo aquilo, todos esses relatos que foram feitos, essas visões, tanta visão que nós vimos neste texto, que é um texto que é também, ele é um profeta, mas é um texto apocalíptico, que é um estilo de linguagem. Mas eu queria refletir com vocês a partir desta realidade do Deus que age em nossa imaginação. Mas aqui Daniel começa dizendo que as visões da imaginação o deixaram perturbado. Também nós, muitas vezes, caminhamos com muitas perturbações por realidades que imaginamos. Às vezes temos mania de perseguição, ou achamos que estão falando mal de mim, a pessoa te olhou, você acha que a pessoa já está fazendo algum julgamento, ou seja, a sua imaginação está trabalhando, mas está trabalhando não segundo a ação de Deus, não segundo a ação do Espírito, mas segundo os seus desequilíbrios. Daniel falou isso, o profeta. Aqui ele está perturbado com tudo aquilo. Deus tem uma mensagem, uma mensagem central e teológica para passar para Daniel, mas ao mesmo tempo a imaginação e aquilo que ele traz, ele carrega em si, né? As suas realidades humanas também gera perturbação. A mensagem central do texto nós vimos no final, quando fala do reino eterno. Aqui diz assim, bem aqui no final: então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sobre o céu, ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno. Então, essa mensagem nós devemos gravar no nosso coração. Um reino eterno. Nós fomos criados para este reino eterno. Mas como nós caminharemos, né, nesse lapso de existência curto que nós temos, de 0 a 100, mais ou menos, 100 anos de idade, como que nós vamos viver trabalhando para aquelas realidades que combatem contra nós? É o que nós chamamos de combate espiritual. Mas antes de dar nome a um combate espiritual, você precisa entender que todo combate espiritual é um combate primeiramente interno e a partir daquilo que você tem ao seu redor. Por isso que no Evangelho, então nós já passamos ao Evangelho, agora Jesus dá ali algumas pinceladas quando fala da gula, fala da embriaguez e as preocupações da vida. Então, para trabalharmos a nossa imaginação, para que seja segundo o coração de Deus, segundo aquilo que o Espírito aponta para a nossa vida, para que não caminhemos perturbados neste mundo, cheio de muitas instigações. Então nós precisamos de certa atenção a este combate espiritual que vivemos. Então eu estou usando o termo espiritual, mas eu ainda não estou falando de um combate espiritual contra o demônio.
Ai, o demônio corre atrás de mim, a imaginação. Ele me persegue toda noite. Aí vem para os acampamentos de cura e libertação, mas só que aí vem para acampamento de cura e libertação querendo combater contra o demônio, mas não combateu contra si mesmo. Não vai mudar nada. Então, quais são os pequenos desequilíbrios que precisamos ficar atentos antes de ampliar para um combate espiritual já contra o demônio, que está aí instigando também? Mas, primeiramente, quais são os pequenos ou os desequilíbrios internos referentes ao alimento, à comida, à gula? Os desequilíbrios referentes à nossa sexualidade. São tantos combates que nós temos. Então, nós vamos corrigindo e melhorando. Aqui nós não estamos falando de pessoas prontas, nem vocês, nem mesmo aqui todos os que estão do lado de cá do presbitério. Mas nós estamos falando de pessoas que estão em preparação. E o combate espiritual começa com a abertura dos nossos olhos para aquilo que tem no nosso interior que nós precisamos vencer ainda. Então tem pequenos apegos que nós não vencemos e aí gera desequilíbrio porque gera um apego afetivo excessivo e isso gera uma dependência emocional. Então, então eu estou apegado. Então você vai abandonar a pessoa? Não, claro que não, mas vai trabalhar para viver segundo a vontade de Deus, sendo você mesmo, atento à sua identidade própria, não viver na dependência e mendigando, a atenção do outro, porque aí já saiu do saudável, já saiu do equilíbrio. Então, fique atento à sua imaginação e confie a sua imaginação a Deus a partir da vigilância e a partir da oração, que foi uma das direções que nós ouvimos no Evangelho de hoje também. Aqui no final diz assim: portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Ficai atentos, ficai atento sobre si mesmo, ficai atento sobre suas escolhas, ficai atento sobre os seus passos, ficai atento sobre suas fragilidades, fraquezas, para confessar, para entregar a Deus, para devolver para Deus. Ficai atento sobre aquilo que pode ser um mundo fantasioso. No começo da homilia, eu falava, estão falando mal de mim. Às vezes, estão falando mal de mim. Estão? Quem é estão? Tem nome? E se alguma outra pessoa veio te dizer isso, também está a serviço do mal, porque é fofoca, você não sabe. Então, não vamos pautar a nossa vida a partir do que eu imagino ou a partir do que eu acho que dizem. Então, como que nós combatemos uma imaginação desequilibrada? A partir da realidade, a partir daquilo que nós temos diante de nós. Qual é a realidade aqui agora? Eu poderia criar um discurso imaginativo, mas eu estou me esforçando para fazer um discurso real. Então, qual é a realidade aqui agora? O que nós temos que vai contribuir para a nossa salvação, que vai contribuir para o nosso equilíbrio? Agora nós estamos em uma Santa Missa, algumas pessoas estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, participam aqui em Cachoeira Paulista, outras pessoas acompanham pela TV, algumas estão acompanhando pelo celular, ali no aplicativo, outras escutam pela rádio, algumas vão ler depois esta homilia. Então este é o campo onde Deus age e é real. Isso não é imaginativo. É real. Então é real que você é alimentado pela palavra divina agora, você escuta a voz do Padre, mas quem te alimenta é a palavra divina que me supera. Eu tenho um discurso racional e intelectual que vai até um certo ponto, mas a partir disso é o Espírito Santo que age e nos alimenta. Nessa primeira parte aqui da Santa Missa, que é o altar da palavra, tanto que eu vos falo aqui do altar da palavra, mesmo material do altar da Eucaristia. Somos alimentados pela palavra, já seremos alimentados pela presença eucarística de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Ao final desta homilia, peçamos ao Senhor a conversão do nosso coração, primeiramente, para que vivamos em vigilância, aprendamos a viver em vigilância, mas sobretudo que cresçamos também em oração. Orai a todo momento.
esta Santa Missa é um momento de oração. Esta Santa Missa é um momento em que nós devemos entregar a Jesus nossas máscaras. Devemos entregar a Jesus aquilo que na nossa imaginação nos perturba, na nossa vida espiritual, no nosso desejo de fazer a vontade de Deus. É permanecendo, Senhor, na Sua presença que seremos salvos. É permanecendo na Sua presença que, de fato, seremos herdeiros deste reino eterno mencionado pelo profeta Daniel. Assim seja.